Pior erro dos candidatos que se preparam para a medicina. Gente, falando sobre isso, quando eu fui preparar esse assunto para falar sobre isso, né, que foi uma dúvida de um candidato, e observando também os meus alunos, eu consegui perceber diversos erros que são repetidos por candidatos. E eu vou citar alguns aqui. Cada um desses erros merece atenção. Cada um desses erros merece aí um dia para a gente fazer live, para a gente conversar, discutir. Hoje eu vou focar em um deles. Mas eu vou citar outros aqui, até para você ficar ficar ligado aí se você comete esses erros ou não. E se você cometer, tentar evitá-los, porque isso é fatal para a sua aprovação. Tudo bem? Então, olha só. Nós vamos falar do pior, que eu considero como pior, e nós vamos abrir esse tema e conversar sobre ele aqui. Mas enquanto eu estava achando isso, o que seria o pior, apareceram outros. Eu vou citar aqui para você, beleza? Olha só, por exemplo, um erro comum entre os alunos, na minha opinião, talvez não seja o pior, mas está entre os piores aí, é o aluno que quer saber tudo. Aluno que quer saber tudo? Exatamente. Débora, mas eu sou um candidato à medicina. Eu não deveria querer saber tudo? Não. Gente, imagina o seguinte, imagina aquele candidato numa mesa estudando empilhado de livros, cheio de coisa, livro, óculos, e aquele monte de informação, aquele monte de... Não dá. O aluno que quer saber tudo, quer estudar tudo o tempo todo, não dá. Beleza? É impossível você saber tudo. Débora, mas eu sou um candidato à medicina. Eu devia saber tudo. Não. Você não tem que saber tudo. Você só precisa saber tudo que vai cair na sua prova. Então, esse é um grande erro dos candidatos. Eles confundem isso. Saber tudo com saber o que tem na prova. Beleza? Então, te libertei dessa amarra. Você não precisa saber tudo. Esse é um erro que aí merece um dia a gente fazer uma live, conversar, explicar, falar sobre isso, o que eu tenho que estudar, o que eu não tenho que estudar. Beleza? Esse é um dos erros. Débora, esse é o pior? Não, é um deles. Só ver um comentário aqui, ó. Conforme eu havia dito, quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, deixa nos comentários que eu vou ler, beleza? Deixa eu ver o que o Gui colocou aqui, ó. Já sou formado em enfermagem, mas agora almejo a graduação em medicina. Legal, Gui, tem várias pessoas da enfermaria que estão voltando a fazer medicina. Muito legal. Tenho uma rotina apertada, iniciei os estudos recentemente online e presencial, mas sinto que é algo muito difícil. Olha, Gui, o que eu posso te garantir? Não é um processo fácil, com certeza não é, tá? Mas é um processo que vale a pena e te garanto que é um processo que é possível, tá? Você não é o primeiro, pode ter certeza, tem várias pessoas da enfermagem, educador físico, da área de direito, odonto, que voltaram e com horários apertadíssimos conseguiram. Continuando aqui, ó. Então, querer estudar tudo, querer saber tudo é um dos grandes problemas, mas não é o pior. Vamos falar aqui de outro que eu detectei aqui. Outro, gastar horas vendo aula. Meu Deus do céu. Agora coloca aí, imagina a situação de um aluno que fica 8, 9, 10 horas assistindo aula. Imagina isso, a situação. Gente, infelizmente é um erro extremamente comum, extremamente comum. Os alunos gastam muitas horas do dia vendo aulas. Débora, mas eu não tenho que ver aula? Depende. Aí é relativo, né? Se você não sabe o conteúdo, você precisa ver aula para você ter base, beleza? Mas o que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês é que a aula é um processo passivo e a aprendizagem é um processo ativo. Então, eu só aprendo quando eu faço, quando eu executo. Enquanto eu estou assistindo aula, eu não estou aprendendo. Então, se você fica 10 horas, do dia assistindo aula, você está recebendo informação. Se você não aplica essa informação em exercício, você não executa, se você não pratica, infelizmente, você não aprendeu. Você tem um monte de coisa solta ali, um monte de informação, mas você não aprendeu. Imagina, é a mesma coisa de assistir aula de educação física. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero fazer atividade física porque faz bem, né? Faz bem para a saúde, ajuda no condicionamento, N coisas. E aí eu vou assistir uma aula de educação física, né? Eu vou assistir uma aula de jump, vou assistir uma aula, sei lá, de corrida, vou assistir uma aula, sei lá, de qualquer coisa, de luta, qualquer esporte. Adianta?
Não, eu vou aprender técnicas, eu posso aprender algum jeito, eu posso aprender macete, eu posso ver movimento e ter ideia de como fazer o movimento, mas para mim não está resolvendo nada enquanto eu não for lá e fizer. Gente, é a mesma coisa. Então, ver videoaula, ver aula, assistir aula é importante? É. Se você não sabe conceito, você tem que saber, se não sabe a teoria, você tem que aprender. Tudo isso é importante. Mas nada adianta se você não praticar. Pensa, sempre compara com a atividade física. Eu assisti uma pessoa fazendo atividade física, eu aprendo um monte de coisa, teoria, o conceito, o movimento, como que faz, qual é o melhor tênis, qual é a melhor roupa, qual é a melhor estratégia, qual é a melhor isso. Mas, para minha saúde, não está mudando nada, porque eu não fiz ainda. Beleza? Para o seu vestibular, enquanto você não pega e pratica os exercícios do jeito que tem que ser praticado, não está adiantando nada virar aula. Tudo bem? Então, Débora, esse é o pior erro? Não, mas também é um erro. Por isso eu coloquei aqui, nós vamos falar do pior. Outro erro que eu coloquei aqui, ó, começar tudo do zero todos os anos. Eu não sei se quem está aqui, coloca no comentário para mim. Você se prepara para o vestibular de medicina há quanto tempo? Né? Quem está aqui ao vivo comigo, coloca aqui para gente. Quem está vendo ao vivo, depois quem está vendo gravado. Quanto tempo você se prepara para a medicina? Tem alunos que estão há 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem aluno que é a primeira vez, ok. Mas tem alunos que já está aí nessa preparação há algum tempo. Aqui, ó, acho que a Bela, né, colocou 2 anos. Um erro, Bela, que eu espero que você não esteja cometendo, e eu vou dar a dica aqui, se estiver cometendo, você vai parar de fazer isso agora. Por exemplo, se o segundo ano está se preparando para o vestibular, no ano passado você estudou, certo? E aí, o que acontece muitas vezes? O aluno ele não passa, no ano seguinte, o aluno começa tudo de novo, certo? Gente, é um erro gravíssimo. Você não está no zero, você não começa do zero. Na verdade, ninguém começa do zero, né? Se for parar para entender, ninguém começa do zero. Todo mundo tem um ponto de partida. É por isso que quando a gente pensa num cronograma de estudos, ele tem que estar direcionado para o seu objetivo e partindo de onde você está. Porque ninguém começa do zero, né? Tem aqui, ó, a nossa amiga Duda colocou, tá indo para o 3º ano. É muito comum, já passaram por esse processo, me fala aqui quem já está mais, né, quem está com 2, 3 anos, se recomeça. Eu vou começar tudo de novo, vou começar os exercícios de novo, começar a apostila de novo, vou ver todas as aulas de novo. Olha só, você não está do zero. Olha o tempo que você está perdendo recomeçando tudo do zero. Então, é um erro muito comum dos candidatos, que eu espero que você não cometa. Mas ainda não é o pior, gente. Não é o pior. Agora, olha só, fazer diversos exercícios aleatórios e simulados, isso é um problema sério, tá? Alunos que fazem aqui, ó, exato, Bela, exatamente. É isso, o tradicional faz isso mesmo. Esse é um cuidado que vocês precisam ter. Por quê? Primeiro, boa parte do início da matéria do cursinho você não vai cair na sua prova, dependendo da prova do vestibular que você vai fazer. Te garanto, se for VUNESP, não vai cair, tá? Porque eu conheço muito bem a VUNESP. Então, boa parte do que você vê no início do cursinho não cai na sua prova. Então, você já está gastando um tempo que você não precisava gastar. E você está gastando esse tempo pela segunda vez, no seu caso, que é o 2º ano. Tem alunos que fazem isso pela 5ª vez. Entende? Então, é um erro que você não deve cometer. Tudo bem? Mas tudo isso eu vou explicar com detalhes para vocês lá no evento. Eu só estou levantando coisas para vocês aqui para ficar aware, para você ficar ligado nisso, para você entender, certo? Que não dá para cometer esse tipo de erro e ser aprovado em menos de um ano. Tudo bem? Agora, fazer simulados e exercícios diversos, de várias caras, de vários jeitos, de várias escolas, de várias bancas. Esse é um outro erro. E eu vou explicar isso com detalhes para vocês no evento, tá? Débora, mas não é bom fazer um monte de exercício? É ótimo. Só que se eu fizer os exercícios errados, eu posso me machucar. Vamos sempre colocar aqui como... Sempre eu vou fazer analogia com atividade física, tá? Porque eu acho que é fácil e palpável, né? Eu até coloquei nos meus stories esses dias, né? Que eu acho que foi ontem que eu coloquei nos stories, que eu fui na academia, e eu particularmente não sou muito fã de musculação. Precisa ser feito, eu tô mudando a minha cabeça, eu preciso gostar, mas não é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito de aeróbico, de movimento, então a musculação para mim é um pouco ali maçante, mas ela é necessária, por isso eu faço, beleza? Então, sempre a nossa analogia vai ser feita com a musculação, vai ser feita com a academia, com a atividade física. Se eu fizer vários exercícios de perna do jeito errado, hoje, pode ser que amanhã eu nem ande, certo? Ou se eu levar esses exercícios errados a longo prazo,
eu posso conseguir fazer uma lesão tão grave ao ponto de ter que fazer uma cirurgia, ou ter que fazer fisioterapia, ou ficar um período de repouso por conta da lesão que eu fizer, né? Que eu vou fazer se eu fizer essa atividade física errada. Gente, o vestibular é exatamente a mesma coisa. Coloca isso. Se a atividade física do jeito errado pode me lesionar e me levar para um estado de ter que repouso, de ter que parar tudo para fazer repouso e me recuperar, infelizmente, os exercícios errados no vestibular podem tirar sua aprovação. E muitas vezes tira, tá? Conheço vários casos que o aluno faz muitos exercícios, diversos exercícios, e isso mais atrapalha do que ajuda. Então, é um erro que a gente tem que ter um ponto de atenção muito, mas muito cuidado. É muito comum, né? Outro erro, e depois eu vou entrar no que é pior. Aluno fala, eu vou prestar o vestibular só para saber como eu estou. Ah, mas você quer passar nos vestibulares agora no primeiro semestre? Não, só quero saber como eu estou. Gente, não cai nessa, tá? Bobeira, frustração. Se você não estudou, se você não se preparou para ele, não gaste o dinheiro da inscrição, ok? Por quê? Porque pior que gastar financeiramente nem é o maior problema, né? É você se desgastar emocionalmente. Aí você no segundo semestre está mal, porque você não conseguiu, porque você não passou, e aí você arrasta isso para o segundo semestre, atrapalha toda a sua preparação e acaba te atrapalhando para a prova que realmente importa para você. Então, cuidado, não se desgaste assim. Mas, gente, com certeza, o pior erro de todo candidato que está se preparando para o vestibular de medicina, sabe qual que é? Anota aí, anota, para você não cometer esse erro. Comparação. Exatamente, comparação. Você se comparar com outro candidato. Isso é um desgaste de energia absurdo, desnecessário, não real e que rouba completamente a energia do candidato. Por que, Débora, que a comparação é o pior? Vamos entender isso, tá? E cuidado, é muito comum o aluno fazer isso. Eu acompanho muitos alunos, eu recebo muitas mensagens, é muito comum acontecer e isso atrapalhar o candidato, tá? Por quê? Porque a gente tem a sensação de que sempre a grama do vizinho é mais verde. Então, o colega sempre estuda mais, ele sempre é mais inteligente, ele sempre consegue isso, ele faz simulado e acerta tanto. A comparação, ela começa a mexer com o meu lado emocional. E a partir do momento que eu estou abalado emocionalmente, eu já perdi o vestibular, tá? Então, eu preciso me blindar emocionalmente. Então, a comparação não é bacana. E essa comparação, ela tem duas coisas importantes que eu tenho que analisar. Se eu me comparo com alguém que eu acredito que seja melhor que eu, isso me derruba, né? E aí eu fico mal, e eu acho que não vai dar certo, e aquelas vozes horrorosas na cabeça que eu não vou conseguir. Tarana. Se eu me comparo com alguém que eu acredito que seja pior que eu acomodo. Por quê? Pá, tô bem pra caramba, aquela pessoa nem consegue fazer isso. Outro problema, que no vestibular, gente, é todo dia. Tem gente estudando toda hora. Beleza? Então, eu tenho esse problema seríssimo aí com relação a isso. Ou eu me desgasto, porque eu acho que eu não vou dar conta, ou eu acho que eu estou muito bem, porque tem alguém que é pior que eu. A comparação é uma das piores coisas. E isso é estimulado. Até ver se foi isso que a Duda colocou aqui, ó. Entrei atrasada, voltando para... Então, estou umas 8 semanas atrasadas. Olhar tudo aquilo que ficou para trás está me deixando louca. Sinto como se fosse tarde para recomeçar. Duda, convite para você, de 4 a 7 de abril. Você vai sair dessa, Neura, tá? Você pode filtrar e estudar somente o que vai ser cobrado de você e você vai sair disso. Mas participa, te garanto. Beleza? Não se preocupe com isso por enquanto. Faz o seguinte, ó, participa do evento, depois você vê se você faz essas 8 semanas ou não. Beleza? Então, olha só, gente, ter muito cuidado com isso, tá? O que acontece quando você se compara? Você pode ficar melhor ou pior, entende? Então, você pode se acomodar, né? Melhor ou pior no sentido assim, você se compara com alguém que você acredita que está com um nível inferior, você não melhora. Se você se compara com alguém que você acredita que é melhor, você se diminui e aquilo vai te maltratando e te atrapalhando. A comparação é a pior coisa, até mesmo porque, vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Muito importante. Quando um aluno geralmente se compara, ele se compara com a turma do cursinho, com a turma da escola do terceiro ano, com as pessoas que ele conhece ali, né? Vamos pegar aqui uma sala de cursinho, por exemplo.
Ah, eu estou na sala de cursinho, vai ter simulado e eu quero ficar na sala A. Então, você quer, porque você quer estar na sala A, você quer estar entre os grupos, o grupo dos alunos que fazem a prova. Se você não fica, pronto, já não vou conseguir passar. Você está se comparando. E nem sempre, na verdade, eu diria que a maioria das vezes, dependendo do candidato, não sei se onde vocês estudam tem isso, né? Sala A, sala B, mas, né, comenta aqui comigo. Muitos alunos que estão em sala A não passam. Não passam. Certo? Então, cuidado com isso. Então, não se compare, não queira ser o melhor do cursinho, não queira ser o melhor da sala do terceiro ano. Não. Queira ser o melhor do vestibular. Beleza? E você não tem comparação. Aprende uma coisa. Eu aprendi uma coisa no esporte, tá? Eu achei muito legal. E eu vou passar isso aqui para vocês. Você só perde para você. Ok? Você só vai perder a sua vaga no vestibular de medicina para você mesmo. Então, você tem que trabalhar o quê? É aqui. Então, é claro que você tem que estudar muito, você tem que saber o que estudar, você tem que fazer os exercícios certos, tem que focar certo, fazer simulado certo. Você tem N mil coisas para fazer. Isso é indiscutível, tá? Claro que focado, direcionado no ponto do que você quer. Você tem muita coisa para fazer. Mas a única pessoa que pode tirar sua aprovação é você. Você só perde para você. E aí tem alunos que falam o seguinte: não, Débora, mas o vestibular que eu vou prestar, vou pegar o Unesp aqui como exemplo, né? Que eu acho que todo mundo sabe a quantidade de candidato vaga que tem ali. Ah, mas tem quase 300 por vaga. Não importa. Não importa. Só importa você. Você estudou tudo que precisava estudar? Você fez tudo que precisava fazer? Você não ficou olhando para o lado para ver se está melhor ou pior? Porque você só compete com você. Só você pode se ajudar ou se atrapalhar. Então, gente, a comparação, ela é uma sugadora de energia. Não faça isso com você. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Então, de todos os nossos problemas, e nós temos, né? É muito comum quando a gente vê um aluno nessa preparação, até por isso que eu fiz aquela live para, né, para orientar os candidatos. Muitas vezes vocês têm dúvidas, né? Como eu faço isso, como eu faço aquilo, estou no caminho certo, não estou no caminho certo. Por quê? É claro que se a pessoa está fazendo, ela acredita que está no lugar certo. Beleza? Então, cuidado com isso. Esses erros que nós comentamos hoje, não cometa. Não cometa. Por quê? Porque é um erro comum, ele é recorrente, boa parte dos candidatos cometem. E aí você sempre tem que pensar o seguinte: Débora, mas isso que você comentou que é um erro, a maioria dos alunos fazem isso. Eu diria que 90% dos candidatos fazem isso aí, está falando que é errado. Exatamente. E quantos por cento dos candidatos são aprovados em medicina? Sabe? Você tem ideia de quantos são aprovados? A porcentagem de aprovados em relação a quem presta medicina? Nós temos 2% de alunos aprovados, de todo mundo que presta vestibular de medicina. Então, uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu falo muito com a minha filha, né? Com as minhas filhas, eu tenho duas. Toda vez que vier essa frase, todo mundo faz, aí você já se questiona. Todo mundo faz isso, mas a maioria dessas pessoas não passa. Então, eu estou no caminho certo? Eu vou para o lado que todo mundo faz ou eu vou para o lado da exceção? Poucas pessoas fazem isso e, na verdade, poucas pessoas atingem o objetivo do que eu quero. Então, eu acho que eu tenho que ir um pouco na contramão. Não é? Pensa bem. Ah, não, mas todo mundo estuda desse jeito. Então, todo mundo fica assistindo aí 10 horas de aula. Ok, vamos pegar aqui, vamos dar um exemplo. Eu tenho 100 alunos. Dos 100 alunos que eu conheço, dos 100 colegas que eu tenho, sei lá, da turma que eu acompanho, sei lá, dos 100 alunos, 95 alunos, 98 alunos ficam vendo aulas 10 horas por dia. Muito bem. Quantos vão... Qual que é a porcentagem de aprovação desses 100? Entende? Porque, olha só, gente, medicina, né, é um curso muito criterioso, muito seletivo. Muito seletivo. Então, quem é que vai passar? Aquele que está melhor preparado. Então, estar melhor preparado, isso é um treino. Então, eu tenho que me blindar de diversos erros, certo? Então, todos esses que nós comentamos aqui, eu preciso evitar.
eu tenho que me blindar, eu não posso fazer. Por quê? Porque é só exceção. Só alguns vão passar. Então, a Paola colocou aqui, ó, qual a relação candidato vaga da Unisa agora no meio do ano? Vamos lá, gente. Ó, quem tiver dúvida, eu vou ler os comentários e vou responder. Então, quem tiver dúvida, pode colocar que eu vou ler, tá? Paola, vamos lá, olha só. A Unisa, quando a gente pensa no vestibular de medicina da Unisa, a Unisa normalmente acontece o vestibular uma única vez no ano, tá? Então, quando que acontece o vestibular de medicina da Unisa? Ela acontece no final do ano, beleza? Então, no final do ano, ela tem o vestibular onde o aluno pode escolher iniciar o curso de medicina no primeiro semestre ou no segundo. A princípio, não era para existir o vestibular do meio do ano, que vai acontecer, inclusive as inscrições estão abertas, né? Porque eu devo estar falando isso aqui, você está pensando, não, mas as inscrições estão abertas. Exatamente, estão abertas. E aí o que acontece? Então, a Unisa, no final do ano, ela tem 304 vagas. 304 vagas? Se eu não me engano, é isso. 304 vagas no final do ano. E aí o candidato presta o vestibular e ele escolhe. Vou começar no primeiro semestre ou no segundo semestre. E quem passa consegue escolher. O que acontece? Por que a Unisa está com o vestibular agora aberto, se teve esse processo e, teoricamente, não era para ter vestibular agora? Provavelmente, alunos que iniciaram o vestibular de medicina devem ter desistido por algum motivo e tem 20 vagas remanescentes. Por isso que só tem 20 vagas agora, certo? Então, vai ter o vestibular para disputar essas 20 vagas para iniciar agora no segundo semestre, beleza? Agora, para responder sua dúvida. Normalmente, a relação candidato-vaga da Unisa no final do ano é baixa. Por quê? Pelo número de vagas. Tem 304 vagas. Acredito que ela seja a faculdade que mais tem vagas de medicina. Então, por isso que a relação candidato-vaga é baixa. Quando a gente fala agora no meio do ano, essa relação é alta. Por quê? Só tem 20. Então, todo mundo que quer Unisa, que quer prestar uma prova nível 1, provavelmente vai prestar a Unisa. Então, a relação candidato-vaga aumenta, consequentemente, a disputa também aumenta. Beleza? Então, assim, já se tem o número, a relação candidato-vaga? Não, porque as inscrições estão abertas, só tem como ter uma ideia de candidato-vaga quando fecham as inscrições. Mas, com certeza, vai ser um número, né, uma relação candidato-vaga maior do que o normal, por causa do número de vagas. Beleza? Me fala aqui se deu para entender. De onde surgiu a ideia de ajudar outros vestibulantes? Guilherme, não, eu não sou médica, não prestei vestibular de medicina, eu sou professora, eu sou uma especialista na área de exatas, matemática, física e química, e eu trabalho com vestibulares de medicina há mais de 15 anos. Eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina da VUNESP, eu trabalho exclusivamente com a VUNESP. Por isso que eu só falo dela, certo? E como eu sou, né, uma especialista nos vestibulares de medicina da VUNESP e sou de exatas, eu trabalho, ajudo alunos na área de exatas para esses vestibulares. Mas eu não fiz medicina. Não tenho essa habilidade, não tenho esse dom, nem esse desejo, ok? A ideia é ajudar. Acompanhei, já tem mais de 15 anos que eu faço isso, acompanho dezenas, centenas de alunos e, né, então tenho aí uma experiência bacana para ajudá-los. O que você acha do vestibular da FAMERP? Eu acho cúmulo e quase não tenho informações na internet sobre. Olha só, Bela, olha só. FAMERP, né? Eu até fiz um post perguntando sobre quais vestibulares vocês gostariam que eu falasse. E eu vou gravar aí conteúdo para vocês sobre aqueles vestibulares que vocês colocaram lá, tá? Inclusive a FAMERP foi uma delas. FAMERP é uma prova nível 2, tem várias particularidades. Essa característica de não ter informação não é só da FAMERP, é por isso que eu gravo muito conteúdo, eu faço live, coloco caixinha de perguntas lá para vocês fazerem perguntas para eu responder. Por quê? Porque não se tem informações sobre vestibulares, né? E, Débora, de onde você tem as informações? Eu só estudo isso, eu só trabalho com a VUNESP, né? É a minha especialidade. Por isso que eu trago tanta informação para vocês, na ideia de facilitar essa vida de vocês. Muitas vezes os alunos não conseguem passar no vestibular porque eles não conhecem critério de correção, eles não sabem o processo de seleção, eles não sabem como se preparar, eles não sabem o que esperar da prova. Então, a ideia dessas lives de conteúdo, do perfil, de post, né? É realmente trazer isso para vocês, tá? Mas isso não é só na FAMERP. Da Unesp você não tem tanta informação, da UEA você não tem tanta informação, da Santa Casa, do Einstein, geralmente tem o que é geral do digital. Mas as informações que vão te levar para a aprovação não são essas. As informações são o que realmente vai cair, qual é o processo de seleção, o que é aceito no critério de correção, são essas coisas que a gente coloca aqui para vocês, beleza?
Lu, confere no edital. Eu acredito, eu tenho que conferir agora. Agora, na dúvida, eu tinha entendido 20, mas se for 30, ok. Mas no final do ano, geralmente são 304. Essas vagas que tem agora no meio do ano da Unisa são as vagas remanescentes, tá? São aquelas vagas que provavelmente alguém desistiu, parou por algum motivo, e aí sobraram essas vagas para o segundo semestre. Por isso que se abre vestibular novamente. Deu para entender? O Gui colocou aqui, minha maior dificuldade é exatas, espero que seja uma luz. Ah, Gui, vai ser. Eu tenho uma super dica para vocês, gente, para todo mundo que tem problema com exatas, tá? Olha, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês entenderem isso, gente, vocês vão ficar abismados. Exatas é uma matéria fácil. Matemática, física e química. Débora, que absurdo, eu nunca aprendi isso. Sabe por que você nunca aprendeu? Ou porque você tem dificuldade? Porque ninguém nunca te ensinou de uma forma simples. Certo? Matemática é uma matéria simples. Você só precisa entender o raciocínio lógico dela. Certo? Física é uma matéria simples. Química é uma matéria simples. O que você precisa, então? Conseguir trazer essa coisa que parece um monstro para o seu dia a dia. Diminuir esse monstro que existe, porque não é. Sabe uma coisa que traumatiza muita gente? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei, gente, na minha época de escola. Aqueles comentários que os professores falam assim: presta atenção nisso aqui, que isso aqui é difícil. Pronto, acabou. Pronto, acabou, bloqueou. Falou que era difícil, bloqueou o coitado do aluno, gente. Então, assim, muitas vezes, na minha época, né, de escola, de estudar, de estudante, né, eu saía de uma aula de física, de uma aula de matemática, sem entender absolutamente nada do que o professor falava. Ele falava grego, literalmente grego, certo? E, Débora, como você aprendia? Depois, com o meu jeito. Porque, assim, para mim, as coisas têm que fazer sentido, tem que ter lógica. Onde tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que fazer um sim. Sabe aquelas respostas, é assim porque é assim? Pois não existe é assim que é assim. Não, que é assim que é assim. Não, sou obrigada a aceitar isso. A probabilidade. Por que a gente resolve assim? A gente resolve assim por isso, por isso, por isso. Por que GA é desse jeito? Por isso, por isso, por isso. Quando as coisas começam a fazer sentido dentro de uma linguagem que faz sentido para você, que é lógica, sem aqueles nomes horrorosos, sem aquele monte de monstro, né? Tudo fica mais simples. E eu garanto para vocês, gente, exatas é simples. Olha, uma coisa vocês podem ter certeza, exatas não pode tirar sua vaga da medicina. Porque se exatas, né, eu falo isso muito para meus alunos, tá? Se matemática, física e química tirar sua vaga de medicina, é porque você não queria tanto assim. Porque não é difícil. Eu acredito muito nesse monstro, porque eu já vivi ele também, tá? Eu não estou desmerecendo a dificuldade que a pessoa tenha. Não, não é isso. Eu só estou falando que você só não aprendeu ainda. Que não é que é uma matéria difícil, desesperadora. Não. Você só não viu de um jeito simples ainda porque ninguém te apresentou. Certo? No dia que você se deparar com a matéria de uma forma mais simples, te apresentar de uma forma simples, você vai olhar e falar, não acredito. Eu tinha um aluno, né, já tem um ano, inclusive esse meu super aluno, ele hoje, inclusive, é médico e ele tem um consultório aqui na minha cidade, né? E é muito bom, eu sinto muito orgulho de falar isso. Eu lembro que esse aluno, quando eu lecionava, né, para ele, que ele era meu aluno, né, que agora ele já não é meu aluno mais, né, gente? Para mim, ele sempre vai ser meu aluno, mas ele não é mais meu aluno. Mas na época que ele era meu aluno, engraçado que eu explicava algumas coisas para ele e ele falava o seguinte para mim: não, eu não acredito que é só isso. E eu falava, mas é só isso. Ele, não pode ser só isso. Não é possível que eu não tinha aprendido isso. Por quê? É simples. É simples. Você só precisa ver de um jeito simples. Se eu quiser complicar, eu consigo? Qualquer pessoa de exatas consegue. É só eu começar a dar nome, é só eu começar a colocar um monte de exceções. É por isso que você tem que estar focado. Só precisa saber daquilo que vai ser cobrado de você. Então, foca naquilo. Beleza? Mas é uma coisa simples. Guarda essa daí. Beleza? Sou exatamente assim. Eu sempre fico me perguntando os porquê das coisas em matemática. Exatamente. No dia que você entender, Gui, o porquê, o monstro some. O monstro some. Por que eu calculo desse jeito? Por que eu uso essa forma? Qual que é a intenção? Por que tem essa sequência lógica? Porque, veja bem, exatas é uma sequência lógica que você precisa desenvolver. Se você não entende a sequência lógica, como que você vai desenvolver isso na hora da sua prova? Você não vai desenvolver. Faz sentido isso para vocês? Então, é muito importante que você
Conheça, entenda, beleza? Só que você tem que diminuir. Você tem que conhecer isso somente das provas que vão, somente do conteúdo que vai ser cobrado de você. Porque se você quiser entender tudo de matemática, aí não dá. Beleza? Em menos de um ano não dá. Só que é o que nós falamos daquele erro, lembra? Eu não preciso entender tudo. Eu tenho que entender tudo da minha prova. Beleza? Então, eu não sei qual é a prova que você escolheu, mas vamos supor que eu escolhi a prova A. Eu quero passar na faculdade A. Tudo que vai cair na faculdade A, eu tenho que dominar e tenho que saber. O que vai cair na prova B? Não importa, eu não quero ser uma especialista, né? No caso de vocês, vocês não querem ser uma especialista em exatas. Vocês querem passar no vestibular. Se depois o coração mudar, pô, eu quero mandar, né? Eu quero entender muito de matemática, quero entender muito de física, aí é uma outra ideia, outro caso. Aí você vai estudar a parte. Mas para o vestibular, você não precisa ser especialista. Deu para entender?